Olá, queridos. Vamos dar continuidade ao estudo das lições da Escola Bíblica Dominical. Hoje estudaremos a lição de número 4. Na lição anterior, na lição anterior, nós vimos o capítulo 3, que narra como se deu o momento em que o homem e sua mulher, criados à imagem e semelhança de Deus, por sua livre escolha, dando ouvidos à voz da serpente, Satanás, desobedeceu a Deus e caiu de sua condição de estreito relacionamento com Deus, trazendo sobre si mesmos e sobre toda a raça humana as consequências do seu pecado. Essa foi a lição 3. Na lição de hoje, veremos as narrativas dos capítulos de 4 a 6, com destaques para o assassinato de Abel por seu irmão Caim, atestando a transferência da força do pecado, da força do mal na vida dos demais seres humanos. Veremos o crescimento da maldade na terra, que faz com que Deus decida trazer o dilúvio como julgamento sobre a raça humana, preservando a família de Noé, homem que andava com Deus em integridade e por isso achou graça aos olhos de Deus. Sobre questões que se levantam e trazem debate entre fé e ciência, especialmente sobre esses primeiros capítulos da Bíblia, eu quero fazer uma citação de Derek Kidner, no seu livro Gênesis, Introdução e Comentário, a primeira edição de 1979, que foi reimpressa algumas vezes, a última foi em 2001, é da editora Vida Nova. Eu vou fazer outras citações desse autor por julgar coerentes. Ele diz assim sobre essas questões: os interesses e métodos da escritura e da ciência, contudo, diferem tão largamente que, em quaisquer dos seus pormenores, são mais bem estudados à parte. Não é possível exagerar a ênfase de que a Escritura é o veículo perfeito da revelação de Deus, que é o que nos interessa aqui. E seu arrojado afã seletivo, como o de uma grandiosa pintura, é sua força. Ler a Bíblia com um olho posto em qualquer outro relato é obscurecer a sua imagem e ficar sem a sua sabedoria. Para termos a apresentação feita pelo próprio Deus dos princípios da humanidade, nos termos em que eles nos interessam mais, ou nos interessam mais profundamente, não precisamos olhar nada além destes capítulos, no caso os capítulos de Gênesis, e da interpretação que deles faz o Novo Testamento. Creio que é uma palavra muito sábia, muito coerente. Então nós vamos dar continuidade ao nosso estudo e vamos ver nesse primeiro momento o primeiro homicídio, Caim matando Abel, seu irmão. Fora do jardim, Adão e Eva passam então a enfrentar a vida, lidando certamente com a fadiga do trabalho duro de lavrar a terra para o seu sustento. Mas no capítulo 4 então inicia narrando o nascimento dos seus primeiros filhos. Gênesis 4, de 1 a 8, na nova versão internacional, vai dizer assim: Adão teve relações com Eva, sua mulher, e ela engravidou e deu à luz Caim. Disse ela: com auxílio do Senhor tive um filho. Voltou a dar à luz, desta vez a Abel, irmão dele. Abel tornou-se pastor de ovelhas e Caim agricultor. Passado algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. O Senhor aceitou com agrado Abel e sua oferta, mas não aceitou Caim e sua oferta. Por isso Caim se enfureceu e o seu rosto se transtornou. O Senhor disse a Caim: por que você está furioso? Por que se transtornou o seu rosto? Se você fizer o bem, não será aceito? Mas se não o fizer, saiba que o pecado o ameaça à porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Disse, porém, Caim a seu irmão Abel: vamos para o campo.
quando estavam lá, Caim atacou seu irmão Abel e o matou. Esse é o relato, então, desse primeiro homicídio. O texto inicialmente diz, em algumas versões, que Adão conheceu Eva, sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Caim. A palavra conheceu aqui é o mesmo que coabitar sexualmente, é o mesmo que manter relações sexuais. Talvez você já tenha ouvido dizer que o relacionamento sexual teria sido pecado do primeiro casal. O autor da revista Compromisso diz que precisamos saber de duas coisas. Primeiro, as narrativas não estão necessariamente em ordem cronológica. Segundo, o fato de aqui, nesse relato, eles manterem relação sexual, não exige que antes não houvesse essa prática. Eu fiquei pensando sobre essa questão, e mesmo que as narrativas não tenham sido colocadas cronologicamente em ordem, eu creio que é possível inferir que eles ouviram a bênção de Deus para serem fecundos, para multiplicar e encher a terra, lá em 1:28, quando ainda estavam no jardim. E que logo após a formação da mulher, na narrativa do capítulo 2:24, ainda no jardim, Deus disse: "E se unirá a sua mulher, e eles se tornarão uma só carne", o que dá a ideia de coabitar sexualmente. E que esses relatos nos dão a entender que foram anteriores a esse relato do nascimento de Caim e Abel. Então, o pecado de Adão e Eva não foi o relacionamento sexual, foi a desobediência à ordem dada por Deus para eles, para não tomar do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, da árvore que estava no meio do jardim. Muito bem. Adão e Eva, então, tiveram o seu primeiro filho. A Eva fala uma expressão, quando nasce Caim, ela diz assim: "Adquiri um varão com auxílio do Senhor". Esse seria o significado do nome de Caim, adquirir, né? Alguns comentaristas do Velho Testamento, para alguns, seria uma declaração de Eva admitindo ser o nascimento do seu primeiro filho um sinal do perdão de Deus à sua rebeldia. Alguns fazem esse comentário. O texto continua e diz que Eva deu à luz novamente e lhe nasceu Abel. O significado do nome Abel, no hebraico, é idêntico à palavra vaidade, ou à palavra sopro, até mesmo vapor, né? O Derek Kidner diz que em outros idiomas com essa mesma raiz, né? Por exemplo, no idioma sumério e no acádio, essa mesma palavra poderia significar apenas filho, né? É um comentário que ele faz. Muito bem, mas essa declaração de Eva, colocando esse nome Abel, também para alguns estudiosos do Antigo Testamento, ela estaria, na verdade, fazendo um contraste, dizendo que é um sopro, um contraste com a sua atitude de querer se parecer com Deus, que é eterno, né? Seria uma estupidez querer ser igual a Deus, Deus sendo eterno e o homem sendo um sopro, um vapor, né? Alguns fazem esse tipo de analogia. Bom, na continuação do texto, nós vamos ver que Caim e Abel, eles prestam culto a Deus. Deus é quem recebe o culto e a adoração. E esse Deus que recebe o culto e a adoração, ele vê o coração do ofertante. O texto então diz que Caim foi agricultor e Abel pastor de ovelhas. Há alguns também, estudiosos do Antigo Testamento, que querem ver rivalidade entre essas duas atividades humanas. Mas não há apoio bíblico para isso, uma vez que na instituição do culto, a partir da edificação do tabernáculo, Deus recebe tanto a oferta de animais como de cereais, né?
nosso comentarista Kinder vai dizer assim: aqui o contraste de culturas desempenha papel inteiramente secundário, subordinado. Deus tem lugar para todas as modalidades. E ele cita o capítulo 8 de Deuteronômio, né? Lá no capítulo 8 de Deuteronômio, nós vamos ver que Deus promete bênção para o seu povo que tem uma vida agropastoril, que são tanto agricultores como pastores de ovelhas, né? E a bênção, na verdade, sobre a vida deles, praticando as duas culturas, é mediante a obediência e a manutenção da aliança com o Senhor. Então, não existe apoio para essa ideia de rivalidade entre ser agricultor e ser pastor de ovelhas, ou que isso teria sido o ponto-chave para Deus se agradar de um e agradar de outro. A questão aqui, então, não está nas atividades distintas de Caim e Abel. A questão aqui é essa: o Deus que recebe o culto e a adoração vê o coração do ofertante, o coração do adorador. Há também alguns comentaristas do Antigo Testamento que querem afirmar que foi a ausência de sangue que desqualificou a oferta de Caim, né? Mas não é isso, não há essa justificativa bíblica para dizer isso. Tudo que aparece aqui nessa narrativa é que Abel ofereceu a Deus, podemos dizer assim, a fina flor do seu rebanho, as primícias do seu rebanho, e que o espírito de Caim era arrogante. Quando nós lemos lá em Provérbios 21, 27, nós vemos que Deus não lida com arrogância, né? O Novo Testamento ele infere as implicações adicionais. É importante que a vida de Caim, diferente da de Abel, ela desmentia sua oferta, né? E que a fé de Abel foi fundamental para a aceitação da sua oferenda a Deus. Vamos ler o que diz 1 João 3,12, que ainda vamos entender melhor essa avaliação. Em 1 João 3,12 diz assim: não sejamos como Caim, que pertencia ao maligno e matou seu irmão. E por que o matou? Porque suas obras eram más e as de seu irmão justas. Já sobre Abel, nós lemos lá em Hebreus 11:4, assim: pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Pela fé, ele foi reconhecido como justo, quando Deus aprovou as suas ofertas. Embora esteja morto, por meio da fé, ainda fala. O adorador e sua oferta, eles são inseparáveis. Caim trouxe do fruto da terra. Já Abel, por sua vez, diz o texto, faz fortalece a ênfase quando diz por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. Então, para alguns estudiosos do Antigo Testamento, essa distinção parece dizer que Caim não teria trazido as primícias das suas colheitas. Somente Abel teria trazido as primícias do seu rebanho. Deus então aceitou a oferta de Abel. E isso provocou ira em Caim, ao ponto de a Bíblia dizer que o seu semblante ficou descaído, né? Que o seu rosto ficou transtornado. Então Deus o chamou a atenção e lhe pergunta: por que você está furioso? Por que se transtornou o seu rosto? Se você fizer o bem, não será aceito? Diz o texto do versículo 7 na parte A. Fica claro então que a oferta de Caim não foi aceita porque a sua conduta não agradava a Deus. Irado então, contra o seu irmão, ele foi advertido por Deus de que o pecado estava, numa linguagem figurada, batendo a sua porta, estava pronto para tomar conta da sua pessoa, e das suas atitudes, e que era dever dele, cumpria a ele
o dever de dominar o pecado, de dominá-lo. Mas a história, então, a narrativa mostra que nem mesmo sendo advertido pelo próprio Deus, isso não fez com que Caim conseguisse dominar a força do pecado contra a sua vida e atitudes. A força do pecado foi maior e ele, embebido então pela ira, que certamente se tornou em ódio, chamou seu irmão para ir ao campo e ali o matou. Sobre a ira, que é um sinônimo de ódio, nós lemos lá em Provérbios 26 o seguinte: ele pode fingir e esconder o seu ódio, mas a sua maldade será exposta em público. Parece que isso resume o que aconteceu com Caim. O pecado tomou conta. No fundo, o maior resultado do pecado, ou o maior trabalho do pecado, como diz a Bíblia, é sempre gerar a morte. Seja pela ira, que se transforma em ódio, pela não aceitação da sua própria conduta errada, quando repreendida, seja pela falta de amor ao próximo, seja pela falta de obediência e respeito às leis estabelecidas ou pré-estabelecidas para a boa convivência em sociedade, sempre o pecado ele vai gerar a morte. A Bíblia já dizia isso, né? O salário do pecado é a morte. A morte espiritual, que veio pela desobediência a Deus, né? Agora em Caim ela vai gerar a morte física de Abel pelo seu irmão. Deus pediu contas da vida e das atitudes de Caim. Onde está seu irmão? Verso 9 do capítulo 4, a parte A. Essa pergunta tem semelhança com a pergunta que Deus fez para Adão. Onde estás? Lá no capítulo 3, versículo 9. O pecado de Adão se manifesta agora no seu filho e continua se manifestando em toda a humanidade até hoje. A resposta que Caim deu para Deus, quando inquirido onde está o seu irmão Abel, demonstra mais aspereza, mais dureza de coração, né, do que a resposta de Adão quando Deus perguntou onde ele estava. Caim responde: não sei. Sou eu o responsável pelo meu irmão? Ele assim está negando o seu pecado. Mas não tem como a gente esconder, ou como qualquer ser humano conseguir esconder e negar o seu pecado diante de Deus. Bom, Deus pune Caim com maldição semelhante à de Adão. Caim foi severamente punido por Deus por conta do seu pecado deliberado contra Abel. Diz assim o texto: agora amaldiçoado é você pela terra, que abriu a boca para receber da sua mão o sangue do seu irmão. Quando você cultivar a terra, então não lhe dará mais da sua força. Você será fugitivo, errante pelo mundo. Você será um fugitivo, errante pelo mundo. Ao ser amaldiçoado, Caim se queixa dessa dura punição. Para o nosso comentarista Derek Kidner, ele diz assim: a queixa de Caim continha um germe de súplica. A promessa de Deus em resposta, juntamente com a sua marca, o sinal, não é um estigma, é sim um salvo-conduto. É quase uma aliança, fazendo dele virtualmente o Goel, ou protetor de Caim. O que Deus fez então com Caim, ele vai dizer assim: é o máximo que a misericórdia pode fazer pelos que não se arrependem. Deus não deseja que o homem morra em seus pecados. Mas para que isso não aconteça, é necessário que seja feita uma confissão honesta do pecado e que haja um arrependimento sincero para poder experimentar o perdão de Deus, coisa que Caim não fez. Deus demonstra então a sua misericórdia ao colocar essa marca para que ele não fosse ferido de morte. Muito bem.
A sequência dos versículos 17 a 24 vão mostrar a descendência de Caim. Esses versículos, então, narram aí pelo menos 5 gerações de Caim. Há um destaque para um descendente de Caim chamado Lameque. Ele foi o primeiro bígamo a aparecer na narrativa bíblica. Assim, e também ele foi o primeiro, assim como Caim, né? Caim foi o primeiro, ele foi o segundo que se tornou um assassino, cometendo 2 homicídios. Caim cometeu um homicídio, Lameque cometeu 2 homicídios. Então, em Lameque, nós podemos ver assim o crescimento do pecado, como o pecado aviltou na pessoa de Lameque. E diferente de Caim, que a Bíblia diz, então, o texto que nós lemos acima diz que Deus advertiu Caim que o pecado estava à porta, que ele deveria dominá-lo. Mas Caim sucumbiu a essa força do pecado. Já Lameque, ele parece exultar no pecado, né? Porque ele vai ser o primeiro bígamo. Quando ele então, constitui 2 mulheres, né, a sua vida, agrega 2 mulheres à sua vida, ele está indo contra, ou ele está desafiando a ordenança de Gênesis 2:24, que diz que o homem deveria unir-se à sua mulher e ser uma só carne. Então ele abre um precedente que nós vamos ver que no livro de Gênesis é um precedente desastroso na vida de outros personagens do livro de Gênesis. Ele matou um homem por lhe causar uma simples ferida e matou um simples rapaz. O termo aqui para rapaz no hebraico é iled, que na verdade significa criança, por pisar no seu pé. Então, isso demonstra como o pecado cresceu, como o pecado se expandiu na vida humana, como o pecado se multiplicou na vida humana, né? Se Caim cometeu 1 homicídio, Lameque cometeu 2, né? E Lameque desafia a esse princípio do casamento. Muito bem. Esse é um destaque que se tem nesse último descendente de Caim que aparece no relato bíblico. No versículo 24, então, desaparece a descendência de Caim. Na continuação, no final desse capítulo, versículo 25 e 26, final do capítulo 4, aparece então a narrativa de que Adão e Eva têm mais um filho, né? Que eles colocaram o nome de Sete, que vai gerar um outro filho. Sete vai gerar um filho chamado Enos, e há um registro aqui interessante, que a partir de Enos, o filho de Sete, começou-se a invocar o nome do Senhor, tá? Quando Eva dá nome para o Sete, ao colocar o nome Sete no seu filho, alguns defendem que ela estaria dizendo assim, a expressão no texto é assim: Deus me deu outro descendente no lugar de Abel. Parece estar ligando suas expectativas às palavras de Deus no capítulo 3, versículo 15, quando Deus fala que do descendente da mulher nasceria aquele que esmagaria a cabeça da serpente. Desculpe-me. Bom, o capítulo 5 inteiro, toda a narrativa do capítulo 5 vai tratar da descendência de Adão. É como se fosse uma retomada, né, da genealogia de Adão, a partir de Sete. Não aparece aqui o nome de Caim. A descendência de Adão vai continuar com Sete. Tá? E nós podemos ler lá essa narrativa que Adão gerou Sete, Sete gerou Enos, e assim por diante, que vai culminar, vai terminar essa relação dos descendentes de Adão em Noé e seus filhos, né? A Bíblia vai dizer assim, que Lameque, que é o pai de Noé, colocou o nome dele de Noé porque diz assim: consolará dos nossos trabalhos e das fadigas de nossas mãos nessa terra que o Senhor amaldiçoou.
versículo 29 do capítulo 5. E aí, mais adiante, então, vai aparecer o nome dos filhos de Noé, né? Sem, Cã e Jafé. Então, o capítulo 5, ele faz esse registro da descendência de Adão até Noé e seus filhos. Tem uma curiosidade aqui, que não tem muito o que falar, mas é que há duas pessoas com nomes iguais na descendência de Caim e na descendência de Sete. Existe um Enoque e um Lameque na descendência de Caim, e existe um outro Enoque e um outro Lameque na descendência de Sete. Podemos dizer que os Lameques são bem diferentes, né? Porque o Lameque de Caim é aquele onde aparece o pecado aviltando na sua vida, enquanto o Lameque na descendência de Sete, ele é o pai de Noé. E quando Noé nasce, ele tem essa expectativa de que Noé consolará, né? Ele diz, consolará dos nossos trabalhos e das fadigas de nossas mãos nessa terra que o Senhor amaldiçoou. É a expectativa que o pai de Noé tem. Muito bem. Então, curiosidades à parte, né? O capítulo 5, então, ele termina preparando o cenário da próxima narrativa do capítulo 6. O nome de Noé significa consolo, né? Consolo para uma época de extrema corrupção e violência. Muito bem. Nesse capítulo 6, então, fica registrado da parte do próprio Deus a corrupção do gênero humano, né? Diz assim, no início do capítulo 6, há duas expressões que precisamos observar. Diz assim: os filhos de Deus contraíram casamento com as filhas dos homens, por serem formosas. Alguns comentaristas, baseados em Jó 1,6, Jó 2,1, Jó 38,7, Salmo 29,1 e 86,6, defendem que a expressão filhos de Deus no Antigo Testamento se refere a anjos. Porém, reformadores como Lutero, né, atribuem a expressão filhos de Deus aos descendentes de Sete, né, que teriam se casado com as descendentes, com as filhas dos homens, que seriam as descendentes de Caim. Mateus 22,30 diz que anjos não se casam, né? Então, podemos entender que filhos de Deus aqui não se referiam aos anjos, mas à descendência de Sete, que são gerações de pessoas de Sete até Noé, de Enos, né, filho de Sete até Noé, que passaram a invocar o nome do Senhor. Muito bem, mas a ênfase do capítulo 5, ela está nos versos de 5 a 7, que dizem assim: o Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra, e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre e somente para o mal. Então o Senhor arrependeu-se de ter feito o homem sobre a terra, e isso cortou-lhe o coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, os homens e também os animais grandes, os animais pequenos e as aves do céu. Arrependo-me de havê-los feito. São palavras do Senhor registradas nesses versículos de 5 a 7. Quero destacar aqui a expressão arrependo-me de havê-los feito, ou como diz em outras versões, então o Senhor arrependeu-se de ter feito o homem. Essa expressão trata do fato de que agora Deus ele sofre um pesar profundo pelo fato do homem chegar nesse estágio tão avançado de pecado, né? A Bíblia diz que a perversidade do homem tinha aumentado,
que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração eram sempre e somente para o mal. Então, por conta disso, Deus sentiu um profundo pesar por ver a sua criação chegar nesse estágio tamanho de pecado, né? Como um termo do Novo Testamento diz que o pecado ele aviltou, né? Bom, por conta disso, Deus resolve destruir o ser humano e os animais. Ele vai fazê-lo desaparecer, ele vai trazer julgamento sobre a humanidade. O verso 8 traz uma expressão interessante diante dessas expressões do versículo 7, duras de Deus. O verso 8 traz uma expressão que traz uma suavidade quando diz assim: mas Noé achou graça diante do Senhor. A Bíblia diz que Noé era um homem íntegro entre os seus contemporâneos. A Bíblia diz que Noé andava com Deus. O nosso comentarista Derek Kidner, ele comenta os versos 7 e 8 da seguinte maneira: a singela brevidade do verso 8 é extremamente eloquente depois dos demolidores termos do verso 7. Juntos, os dois versículos mostram a maneira característica como Deus trata o mal. Enfrenta-o não com meias medidas, mas com os extremos simultâneos de juízo e de salvação. A graça, que aparece no versículo 8, é ainda simples bondade, quer seu beneficiário seja um Noé ou um Ló, lá do capítulo 19 de Gênesis. O fato adicional de que toda a vida é interligada foi igualmente claro, com as criaturas companheiras do homem compartilhando a sua ruína, e conforme se desenrola a narrativa, compartilhando também a sua libertação. Esse é um tema que no Novo Testamento vai ter um correspondente lá em Romanos 8, no verso 19 a 21 até o 25. Então, Deus punirá o pecado da raça humana, trazendo juízo sobre homens, animais, com o dilúvio. O pecado cresceu tanto, se multiplicou o pecado na terra. Deus concluiu que a inclinação do homem era sempre para o mal, né? E Deus resolve então que vai trazer juízo sobre a raça humana através do dilúvio. Mas, com a sua graça, ele salvará uma família e um exemplar de todos os animais existentes na terra, através deste homem que andava com ele em integridade, chamado Noé. O Lameque, o pai de Noé, como já falei acima, ele espera que seu filho traga consolo, alívio para uma terra amaldiçoada pelas consequências do pecado da raça humana. Isso virá com o dilúvio e o recomeço da pessoa na pessoa e na família de Noé, né, que achou graças ao de Deus por andar com ele em integridade. O texto de Romanos 8, citado por Kidner, nesse texto, o apóstolo Paulo, lá no primeiro século, ele resume muito bem o que acontece hoje com aqueles que temem verdadeiramente a Deus e andam com ele pela fé em Jesus Cristo. Assim como Lameque tinha uma expectativa, Paulo nesse texto mostra bem essa expectativa dos que andam com Deus. O texto diz assim: a natureza criada, o texto de Romanos 8, 19 a 25, a natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados, pois ela foi submetida à futilidade, não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria natureza criada será libertada da escravidão, da decadência em que se encontra, para a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Sabemos que toda a natureza criada geme até agora, como em dores de parto. E não só isto, mas nós mesmos que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente, esperando ansiosamente nossa adoção como filhos, a redenção do nosso corpo, pois nessa esperança fomos salvos.
Mas esperança que se vê não é esperança. Quem espera por aquilo que está vendo? Mas se esperamos o que ainda não vemos, aguardamo-lo pacientemente. Deus não deixará os pecados da raça humana, de Noé até os nossos dias de hoje, impunes. Basta olhar para os lados e para as notícias, tanto na mídia gráfica e na mídia televisiva, para ver o quanto o pecado tem se multiplicado na terra. Paulo, na sua carta a Timóteo, no capítulo 3, a partir do versículo 1 até o verso 5, a parte A do versículo, ele já nos alertava sobre isso. Esse texto vai dizer assim: saiba disto, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Essa é a palavra de Timóteo, falando lá no primeiro século o que nós podemos ver claramente acontecendo nos nossos tempos presentes, no nosso tempo presente. Mas a Bíblia nos diz que a graça salvadora revelada em Jesus Cristo alcança todos os que se reconhecem pecadores e arrependidos recebem essa tão grande salvação manifestada na morte e ressurreição de Jesus pelos nossos pecados. E aí nós podemos ler Tito, no capítulo 2, a partir do verso 11, que vai dizer assim: porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas, e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente, enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Ele se entregou por nós a fim de nos remir de toda a maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado à prática de boas obras. Eu quero concluir esse nosso estudo de hoje dizendo: se você se reconhece pecador, convencido pela revelação bíblica, coloque toda a sua fé e esperança em Jesus Cristo. Receba sua graça salvadora, seja redimido do seu pecado e viva a mesma expectativa colocada pelo apóstolo Paulo em Romanos 8, 19 a 25. Deus nos abençoe e nos fortaleça, e fortaleça a nossa fé nesse tempo presente. Que nós que conhecemos a Cristo possamos estar seguros do seu amor, do seu perdão para os nossos pecados e possamos cada dia mais conhecer a sua palavra para que a nossa fé seja firme e que, vivendo a nossa fé, mesmo num tempo tão cruel como o nosso, possamos dar testemunho para aqueles que não têm essa mesma fé, que não têm essa mesma expectativa que nós temos. E assim ajudá-los a conhecer a Cristo e essa tão grande salvação que Ele trouxe para nossas vidas, nos libertando do poder do pecado. Que Deus nos abençoe.